esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, com a liturgia de hoje, nós concluímos a obra da criação como nós ouvimos na primeira leitura do livro do Gênesis. Começamos ontem e aí vamos seguir durante muitos dias ainda sobre o livro do Gênesis. Mas esses 2 dias concluem a obra da criação. E não somente concluem, como chegam ao ponto mais alto da criação de Deus, que é a criação do ser humano. Para nenhuma outra criatura Deus disse: façamos o homem e a mulher segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Alguns padres antigos vão dizer que Deus, quando estava criando o ser humano, estava olhando para Jesus e moldando o ser humano, olhando para Jesus e moldando o ser humano, para dizer que nós somos a cara de Deus, a imagem de Deus, a semelhança de Deus. O Pai, para criar cada um de nós, não pegou qualquer coisa como base, como exemplo, mas pegou o seu próprio Filho. Isso nos prova qual é a nossa origem. Quando lemos o livro do Gênesis, seria muito interessante saber uma coisa: de onde nós saímos. Nós saímos de Deus. Esta é a nossa origem. Não somos obra da criação, aliás, do ocaso. Não somos obra do acaso. Não somos obra de qualquer coisa.
Não somos simplesmente um projetinho qualquer. Não. Independente da situação que você se encontra, você saiu de Deus. Isso deveria ser para nós já uma grande alegria. Essa é a nossa origem. Mas Deus nos criou para quê? E aí o que ouvimos no Evangelho. Jesus trazendo do profeta Isaías, depois que viu várias hipocrisias sendo feitas pelo povo de Deus, vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus nos criou para nos relacionarmos. Seguiria uma segunda palavra. Fomos criados por Deus, a nossa origem é Deus, e porque Deus é relação, e porque Deus Ele é aberto à sua criação, Deus é aberto a cada um de nós, criando-nos à imagem e semelhança dele, criou cada um de nós também abertos a essa relação. Que tristeza para o ser humano quando ele não é aberto, nem a Deus, nem às pessoas que estão com ele, muito menos às coisas que são criadas. Você é criado para ter um bom relacionamento com aquilo que está à sua volta. Aqui cabe-nos uma pergunta. Como estamos nos relacionando com as coisas que estão à nossa volta, com as pessoas que estão à nossa volta e com Deus que está dentro de nós? Fomos criados para esta relação. Temos esta origem, saímos de Deus e Deus se relaciona, Ele quis se relacionar ao ponto de não somente ficar na eternidade, mas Ele quis criar coisas. E uma destas, a mais importante, a imagem e semelhança dEle. Ele criou você, Ele criou a mim para que pudéssemos nos relacionar com os outros. O que ouvimos no Evangelho, que basta, que adianta fazermos tantos rituais e não vivermos esses rituais? De que adianta sermos muitas vezes tão escrupulosos e o nosso coração está longe de Deus? De que adianta fazermos tantas leis engessadas e muitas vezes não temos contato com a pessoa que está ao nosso lado? A sua origem é divina, para que nós possamos ter com Deus, com todos e com tudo um relacionamento divino também. Para aí chegarmos na terceira palavra. Qual será então o nosso destino? Se a nossa origem é Deus e somos criados para nos relacionarmos com os outros, qual será o nosso destino? O nosso destino dependerá de como nos relacionamos com Deus, com as pessoas e com as coisas. Deus nos criou, a nossa origem é divina, o nosso destino é divino. Um dia é vontade de Deus que cada um de nós possamos um dia voltar para Ele. Mas isso só depende de como nos relacionarmos com Deus, com os outros e com as coisas. Você foi criado, saiu de Deus para um dia voltar para Ele. Porém, entre a tua origem e o teu destino, existe a relação que você tem com as coisas. Que hoje nós possamos parar e pensar. Queremos voltar para Deus um dia? Eu creio que todos nós queremos. Então a perguntinha é simples. Como você tem se relacionado com Deus, com as pessoas e com as coisas? Cuidemos uns dos outros, porque foi para isso que Deus nos criou. Voltar para Deus, um dia, o nosso destino, Ele nos criou livres e só quem tem liberdade consegue assumir a responsabilidade das suas próprias escolhas. Queremos voltar para Deus? Prestemos bem atenção como estamos nos relacionando para não sermos
como o profeta Isaías hoje repetido da boca de Jesus, não sejamos pessoas que honram a Deus apenas com os lábios, mas o nosso coração está longe. Aproximemos o nosso coração de Deus, das pessoas e de todo o criado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!